Olá, amigos da Seja Tem, o Márcio Canta aqui, tudo bem? O novo ecossistema de vendas para prospectar melhor usando LinkedIn e IA, inteligência artificial. Você que já usa o LinkedIn sabe que ter novas conexões no LinkedIn não é uma tarefa difícil. Basta você pedir uma conexão e as pessoas estão propensas a te aceitar. Muitas das vezes você não precisa nem mandar nenhuma mensagem para essa pessoa, só clicar lá em conectar. Só que isso não é vender. Não é só conectando as pessoas e que elas possam estar olhando as postagens que você vai vender. Eu acredito que não seja assim. Poderia ser tão fácil, né? A gente conectava as pessoas e já saía vendendo, mas não é. Como que as pessoas usam o LinkedIn hoje para prospectar novas oportunidades? Para quem já tem uma noção melhor de marketing, vendas e retenção, nós escolhemos as pessoas para quem a gente vai conectar. Eu vou me conectar com pessoas que possam comprar um produto ou um serviço que eu possa oferecer para aquele nicho de pessoas que possam comprar o meu produto. Quando eu começo a identificar quem são realmente as pessoas para quem eu quero vender, as coisas ficam bem mais fáceis. Mas como que eu falo, Márcio, com essas pessoas? Como que eu me conecto com essas pessoas? Uma forma mais fácil de você se conectar com essas pessoas é mandando uma mensagem. Concorda comigo? Você manda uma mensagem, a pessoa do outro lado recebe a mensagem e te responde. O problema é que quando eu começo a fazer isso, eu começo a falar com muitas pessoas. E aí, para quem já usa o LinkedIn, as pessoas vão descendo ali, vai ficando um monte de gente na frente daquelas que você já falou. E aí, como que você controla essas pessoas? Como que você faz para entender em que momento que você deve falar de novo com aquela pessoa? Você vai dar um feedback, vai conversar com ela? Em qual etapa da jornada de compra que ela está? Como é que você organiza isso hoje no teu LinkedIn? Algumas pessoas usam aí o Sales Navigator. Aí lá dentro do Sales Navigator tem um CRM. Mas, para você usar esse Sales Navigator e usar o CRM, você, mesmo assim, ainda vai ficar refém de entender direitinho como que você está falando com essas pessoas. E, pior, o que falar com essas pessoas? Para isso que eu criei o ecossistema de vendas Sawyer. Por quê? Porque ele tem agentes de inteligência artificial para te ajudar nas respostas, para te ajudar nas postagens para essas pessoas, para te ajudar na forma que você se comunica, para te ajudar a entender em qual etapa da jornada de compra que ela está, para com 4 cliques você entrar no perfil da pessoa, mandar uma mensagem para ela, e isso demora em torno de 15 a 20 segundos. Então, tem algumas empresas que trabalham com automações. O que são automações, Márcio? São mensagens enviadas de forma automática. Qual é o problema das mensagens enviadas de forma automática? É que o LinkedIn não gosta que isso aconteça. Quando isso acontece, ele descobre, ele vai bloquear a tua conta. Quando ele bloqueia a tua conta, o que acontece? Você perde todo o trabalho que você teve de trazer novas oportunidades para o teu LinkedIn. Então, eu vou começar mostrando para vocês aí como que a gente está organizando aqui a prospecção no LinkedIn com inteligência artificial. Como o ecossistema de vendas Sawyer transforma contatos em oportunidades acompanhadas. Por que eu digo acompanhadas? Porque você começa a entender a jornada de compra dessas pessoas, e isso facilita a tua vida. Sem organização, a prospecção vira sorte. Leads esquecidos, conversas sem continuidade, falta de histórico, follow-ups perdidos, falta de clareza sobre o próximo passo, falta de visão sobre qualquer produto oferecer. Qual produto oferecer? Então, quando a gente pensa em organizar as nossas redes sociais, quando a gente pensa em ter um CRM voltado para falar nas mensagens das redes sociais, eu definir qual produto que eu estou oferecendo, quanto que aquele produto vale, qual o preço que eu posso cobrar daquele produto,
Depois que eu comecei a conversar com a pessoa, eu sei qual produto que eu vou oferecer, eu coloco ali no card o valor desse produto, para que o próprio CRM vai somando para mim o valor das oportunidades que eu tenho na mesa. E isso muda tudo, porque eu começo a entender dados, começo a entender quanto que eu tenho de dinheiro rodando ali que eu poderia estar fechando nas minhas vendas. Quantas vendas eu fiz, e aquilo ali também está somando no CRM. E isso vai me ajudar, porque eu começo a ter dados, começo a ter inteligência comercial. Nada melhor do que você ter inteligência comercial para vender no LinkedIn. Então, sem organização, a prospecção vira sorte. Por quê? Porque eu estou chutando ali umas mensagens e se a pessoa continuou conversando, eu continuo conversando com ela. Se ela parou de falar, eu paro de falar com ela. Se ela desceu lá naquela lista, eu não consigo mais saber onde que ela está. E aí eu não respondo, e aí eu não dou continuidade àquilo que eu comecei. E aí falta de clareza sobre o processo, falta de histórico, leads esquecidos, conversas descontinuadas, falta de histórico e prioridade para você entender com qual pessoa que você está falando primeiro, qual a pessoa que você deveria estar falando primeiro. Para isso, a gente desenvolveu um card. O que é um card, Márcio? Depois, quando eu te mostrar a plataforma, você vai entender melhor como que esse card é. Mas você tem que ter ideia que o card é como se fosse uma sala de comando. O card não é apenas um cadastro, ele reúne tudo que é necessário para tomar uma decisão. Lá você tem o nome, o cargo, a empresa, o canal, o produto de interesse, a prioridade, o valor potencial, o histórico, o estágio no funil, a próxima ação que você deve tomar. Cada card é uma mini sala de comando para um lead. Então, em cada um dos cards que eu começo a olhar, eu começo a entender melhor como que o lead se comporta. E de onde vem, Márcio, todas essas informações? Para início de conversa, para que eu possa alimentar esse CRM, eu vou tirar do LinkedIn todas as minhas conexões. Então, se você você tinha lá fantasmas lá dentro da tua rede social que quase nunca você sabia quem eram as pessoas que estavam lá dentro, quando eu te ensinar como que você tira as oportunidades do LinkedIn e coloca ela dentro do CRM, você vai começar a ter todas as tuas conexões do LinkedIn dentro do teu CRM. E isso muda tudo, porque ali agora você não tem mais pessoas dentro de uma rede social, você tem pessoas dentro de um CRM, que são suas conexões de primeiro. O que são conexões de primeiro? São pessoas que são suas amigas. Para essas pessoas você pode mandar mensagens para elas. E isso tudo é feito de forma orgânica. O que quer dizer isso? Você não vai pagar pela mídia paga para poder colocar essas pessoas dentro do teu CRM. E ela já traz as informações dessas pessoas, o nome, o e-mail, o cargo, qual empresa que ela trabalha. E quando você dá 4 cliques, você cai na página dela e já manda mensagem para ela. Esse é o diferencial de você usar esse CRM com inteligência artificial. E ele já vai gerar mensagem para você enviar para essas pessoas. Isso muda tudo, muda o jogo todo, porque quando você tem ali oportunidades e você já são suas conexões, e você já tem as informações sobre ela, e depois, além de ter as informações sobre essa pessoa, você tem a oportunidade de entender onde que ela trabalha, qual empresa que ela trabalha, qual cargo que ela tem, e fazer uma pesquisa já com as redes sociais, que você pode colocar dentro desse card, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o WhatsApp. Então, você tem várias informações ali. O contexto profissional e o peso comercial da oportunidade definidos em segundos. Então, para quem trabalha com vendas, sabe que a gente precisa fazer uma pesquisa antes de conversar com a pessoa. Só que a vantagem desse CRM com inteligência artificial é que, além dele ser um CRM com inteligência artificial, ele ainda tem, dentro dele, uma metodologia para te ajudar a entender quais as mensagens que você deve falar com o lead para que você possa ter um resultado final que seria venda. Então, a gente começa a pensar assim, lá dentro do card eu tenho site, eu tenho LinkedIn, eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho o e-mail, eu tenho ali todas as informações do lead. Então, quando você está prospectando uma oportunidade e você, com um clique, você consegue entrar em qualquer uma dessas redes sociais dessas pessoas, você automaticamente já tem uma informação sobre essa pessoa. Então, a visão multicanal sem perder o foco no relacionamento.
conexão rápida em um clique. Então, esse card ele serve para te dar informações sobre as pessoas que você está prospectando. O lead não vive em um canal só. A venda também não deveria viver. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter visão omnichannel em vários canais e diversificar os canais de acordo com o canal que o lead fala. A gente chama isso aí de cadência, fazer uma cadência de relacionamento, para eu entender em qual canal que o lead fala, para depois eu poder entender como que eu vou prospectar ele. Eu vou fazer as minhas palavras, fazer a jornada de compra dele pelo WhatsApp, vou fazer pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Quando eu entendo com qual canal essa pessoa fala, eu continuo a conversa e faço o acompanhamento desse lead através da jornada de compra dele pelo CRM. Isso é um outro grande diferencial. Eu sentia dificuldade aqui, principalmente em entender várias informações que a gente não tem quando a gente só tem o LinkedIn e as mensagens do LinkedIn. Então, o SOI ajuda a enxergar onde a prospecção está travada antes que ela morra. O tempo parado na etapa, tempo de estagnação, que a gente chama. O lead parado é a oportunidade esfriando. Dizem por aí que quanto mais rápido você atende o lead, maior é a taxa de conversão. Se você tem um lead, falou com ele, ele te respondeu e você não respondeu para ele, você está perdendo a oportunidade. Porque ele pode estar querendo resolver um problema que você resolve, e se você não fala com ele, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra empresa para resolver a dor dele. Então, quando você tem um acompanhamento, quando você tem um CRM que te ajuda a entender qual é a jornada de compra do lead, e em que etapa que ele está, e como que você fala com ele, o que você já disse para ele, o que você já falou, isso facilita a tua vida. Então, a gente tem também que definir quais são as prioridades, quais são os leads que eu preciso falar primeiro. Então, dentro desse card, vai ter lá uma parte de prioridade. Prioridade alta, prioridade média e prioridade baixa. Os que têm a prioridade alta sempre estão no topo daquele pipeline. O pipeline são as colunas do CRM. Cada uma coluna tem um nome. Esse nome é a jornada de compra. Então, depois, quando eu te mostrar, eu vou te falar quais são os que eu já defini aqui. Então, a gente entendendo qual é que a prioridade de falar com aquela pessoa é alta, que ela já falou com a gente. Aí, quando tem lá dentro do card um botãozinho que você vai botar assim, falou, quer dizer o quê? Que ele já se comunicou contigo. Esse tem que ter prioridade mais alta. E aí ele vai botar lá, interagindo. Se você botar não falou, ele vai botar lá, não interagindo. E aí você sabe com quem você tem que falar primeiro. Isso está te dando, tudo isso vai para te dar inteligência comercial, para você saber como é que você fala com o lead. Atualize o lead em uma única tela. Disciplina comercial e visão clara do pipeline sem atrito. A organização não pode dar trabalho. Precisa estar a poucos cliques. Então, quanto mais organizado for o teu CRM, quanto mais fácil for você entender em qual etapa que aquela oportunidade está, mais fácil vai ser você vender para ela. Ecossistema de vendas Soia, mensal, plano Growth. O que quer dizer isso? Nós temos alguns planos de entrada do Soia. O plano Starter, você vai adquirir 2 livros, que é o Soia na prática e o Soia à execução. Você vai pagar R$ 47,00. Você vai ativar o plano Starter. No plano Starter, você ainda não tem o CRM, mas você já começa a ter um entendimento do que é a ferramenta, do que é o ecossistema de vendas. Para que você tenha o CRM, você vai precisar adquirir o plano Growth, o plano de crescimento. Nesse plano de crescimento, você tem acesso a várias coisas aí. Tem acesso a fazer campanhas, agente de SDR, agente te ajuda a entender como que você faz as divulgações no LinkedIn, no Sales Navigator. Tem um monte de informação ali, além de ter o CRM, que é a parte mais fundamental dessa jornada, porque dentro do CRM é que está a metodologia que a gente desenvolveu, e essa metodologia vai te ajudar a vender com as mensagens. Porque hoje a venda vem de uma conversa. Quando você entende o momento atual da pessoa, a expectativa que ela tem para comprar teu produto, a dor que ela tem, implica nessa dor, dizendo que ela tem que resolver aquilo, porque senão ela vai perder alguma coisa, e depois você entrega a solução, que seria a resolução,
a gente usa um acrônimo chamado MEDIR, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Quando eu faço isso e eu passo a pessoa nessa jornada, essa pessoa começa a entender melhor que ela precisa resolver aquele problema, porque se ela não resolver aquele problema, aquilo vai agravar na vida dela. Então, quando você sabe o interesse do lead, a abordagem muda. E aí a gente começa a entender melhor, dentro do nosso próprio CRM, se eu ganhei ou se eu perdi. Se eu ganhei, ele soma lá nos valores que eu estou ganhando, e além de somar nos valores que eu estou ganhando, ele vai me ajudar a entender como que eu fiz para vender para aquela pessoa. Se eu perdi, ele vai anotar o motivo de perda. O que é o motivo de perda? O motivo de perda é a melhoria do teu negócio. Porque quando você entende o motivo por que você perdeu, e aquilo começa a ter várias pessoas que estão dando o mesmo motivo de perda, é sinal que você está detectando um problema no teu produto, na tua entrega, naquilo que você faz. E aí você vai corrigir o teu problema, o teu produto, pelo problema que você tem de perder os clientes, pelo motivo de perda. Mas isso tudo faz parte de uma metodologia. Você só tem esse entendimento que você tem que ter um motivo de perda porque tem uma metodologia trabalhando por trás. E aí você vai começar a entender melhor como que você corrige esse problema para que as pessoas continuem comprando sem que você tenha perdido as pessoas por esse motivo de perda. O fechamento gera inteligência, análise de motivos de perda e melhoria contínua na abordagem. Toda venda ensina, toda perda também. Então a venda te ensina muita coisa, mas perder as oportunidades também vai te ensinar. E aí, quando você começa a ter um volume maior de pessoas, como que você identifica a hora de fazer um follow-up? O que seria um follow-up, Márcio? É você revisitar aquela pessoa, perguntar para ela se aquilo que vocês acordaram está ok, perguntar se aquela modificação que ela queria está ok, fazer uma revisita àquela pessoa, conversar com ela novamente e lembrar disso. E aí dentro da nossa ferramenta, nós temos uma parte de tarefas. Essas tarefas são para exatamente isso, para você agendar um retorno para falar com aquela pessoa. E aí ele vai botar uma bolinha lá, vermelha, amarela ou verde. Vermelha, se você não falou com aquela pessoa, amarela, se você está chegando perto, está em atenção, ou verde, se você está ok, está em dia ainda aquela tarefa. E aí ele ainda bota essa tarefa no Google Calendar. Por quê? Porque ele vai te lembrar quando que você tem que falar com essa oportunidade. Então, olha quantas coisas que eu já falei com você até agora, e eu nem comecei a falar o que a ferramenta faz, que você já poderia estar usando dentro da tua empresa. Lembrete, próximos passos e compromissos comerciais sempre no radar. Quem não acompanha perde espaço. Então, quando você não acompanha a jornada do lead, né, para você entender o que ele precisa, como que as coisas funcionam, o que ele precisa para ter resultado, você acaba ficando refém. Você não consegue ter melhorias no teu negócio. Então, a gente tem aqui o estágio atual, o produto, o histórico, o canal, o momento e um copiloto de SDR. Esse copiloto vai te ajudar a te dar as respostas para conectar, demonstrar, diagnosticar, a inteligência que organiza o pensamento e acelera a próxima ação com base no contexto real. A IA não vende por você, ela te ajuda a vender melhor. Então, para você vender melhor, não basta que você ofereça mais o teu produto, basta que você entenda melhor o problema que o cliente tem. E se esse problema que o cliente tem, você tem a solução. Então, o CARD é como um sistema de decisão. A prospecção deixa de ser intuição e se transforma em um processo previsível. Então, eu vou ter dados, contexto, processo, histórico, ação, inteligência artificial. O CARD mostra onde o lead está, o que aconteceu e qual deve ser o próximo passo. Para você não se perder na tua prospecção, para você entender melhor como que você faz para vender para aquela oportunidade, porque você agora entendeu o que está acontecendo. Você sabe exatamente quais são os próximos passos que você tem que dar. Então, antes, a gente tinha leads espalhados, conversas perdidas, abordagem no improviso, follow-up esquecido, falta de divisão comercial. E depois, você tem leads organizados, etapas claras, próxima ação visível e apoiando com mensagens, pipeline acompanhado. Ou seja, o Sawyer transforma a bagunça comercial em uma operação de vendas. Você começa a vender porque você começou a entender melhor o lead.
você começou a entender melhor como que você leva ele na jornada de compra. E isso muda tudo. Veja o que acontecendo ao vivo. Eu vou mostrar para vocês na prática. Um lead sai de uma conexão no LinkedIn, passa a ser acompanhado dentro de um processo comercial com IA, tarefas, produtos de interesse, a próxima abordagem. Da conexão à oportunidade, tudo em um só lugar. Então, o que eu visualizei? Eu mesmo precisei desenvolver isso aqui para eu fazer as minhas prospecções. Porque eu tinha dificuldade de entender e guardar tudo na cabeça nem sempre é o melhor. Muitas das vezes a gente guarda as coisas e aí depois a gente esquece. Agora, se eu tenho uma ferramenta que ela vai guardar as oportunidades para mim, todas aqui dentro desse CRM, fica muito mais fácil de eu poder entender como que eu faço para passar às pessoas. Então, o que é o card? Primeiro eu tenho aqui, a coluna do pipeline é novas conexões. Eu botei o meu aqui para não ficar expondo os outros clientes do LinkedIn que estão aqui, que eu estou fazendo prospecção. Aqui tem 7.593 oportunidades. Então, eu tenho o nome, Márcio Canto, se a prioridade é alta, aí qual é o cargo? Fundador e CEO, e qual é a empresa? Soia, ecossistema. Valor da oportunidade em negociação. Depois eu tenho aqui o LinkedIn, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o e-mail e o site. Qualquer clique que eu der aqui me leva direto para uma dessas áreas. Eu começo a entender melhor da oportunidade só com um clique. Depois eu tenho aqui o tempo de estagnação que ele está dentro dessa etapa aqui. Depois uma observação, que eu posso botar vários tipos de observações. Aqui eu escolho a prioridade. Aqui se ele está falando ou não. Aqui, qual etapa que ele está, então se ele está na primeira abordagem, no engajado, no qualificado, no reunião agendada e por aí vai. Depois, eu tenho um produto, escolho qual produto, mas antes eu vou cadastrar isso tudo, e é muito simples cadastrar, é muito fácil. Depois, se eu tenho ganho ou se eu tenho perdido. Depois, as tarefas, e aqui é o botão que eu começo para conectar. Então, se eu estou nas novas conexões, eu vou conectar. Quando eu clico nesse botão, ele abre aqui, já cria uma mensagem para mim. Aí essa mensagem já vem personalizada para a pessoa que está aqui. Depois eu clico aqui e eu vou ser direcionado para o LinkedIn dessa pessoa. E aí eu vou clicar aqui na mensagem, vou colar, que já está aqui no meu botão. Basta eu clicar no botão direito aqui e botar colar, a mensagem vai ser colada e eu vou enviar. Então, com 4 cliques, 1 para abrir o botão, 2 para chegar na oportunidade, 3 para abrir a mensagem e o 4 para enviar a mensagem. Com 4 cliques, menos de 20 segundos, eu faço uma prospecção para essa pessoa. Então, o que eu quero que você entenda é que agora você não precisa mais ficar no escuro. Não precisa mais ficar perdido quando você vai fazer uma prospecção e você não vai aqui falar por e-mail, você vai falar pela mensagem. Só que você já vai cair na página da pessoa, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, ou no WhatsApp, você cai no lugar certo na hora de falar com a pessoa, para enviar a mensagem. Essa mensagem é feita por inteligência artificial. E essa mensagem vai ser dada para você postar. Qual é a vantagem disso no LinkedIn? Você não corre o risco de perder tua conta. Porque quando você usa automações, e essas automações são, às vezes, mais demoradas do que desse envio de mensagem quando você mesmo está enviando, que você tem a oportunidade de fazer isso sem perder a tua conta. Porque se você colocar uma automação no LinkedIn e entender que você está fazendo uso de uma automação, de uma ferramenta que faz tudo de forma automática, ele vai bloquear a tua conta. Mas se você mesmo que está publicando, ele não tem como bloquear a tua conta. E muitas das vezes você vai fazer mais prospecções com menos tempo do que uma ferramenta de automação. A desvantagem é que é manual, mas a vantagem é que você está olhando para o lead, está entendendo quem é. Se ele responder, você já está ali. Se você não pode fazer isso, você é o CEO, você é o dono, você é o gestor, você é outra pessoa, você vai contratar pessoas para fazerem isso para você. Só que agora ele tem uma ferramenta que vai ajudar. O cara não precisa nem entender de venda. O cara não precisa nem ser um expert em venda. Ele tem ali um modelo para ele seguir. Isso é que é a diferença. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, ó, aqui em cima tem um QR Code. Escaneia esse QR Code aí, você vai descobrir a nossa plataforma. Ou, aqui embaixo do rodapé está passando o link, https://soia.ia.br. Aí você vai entrar no navegador nesse nosso site e você vai ter a oportunidade de entender
como que você adquire aí os nossos planos para que você faça parte da nossa plataforma. Eu vou adiantar aqui para vocês entenderem um pouco mais de como que você faz parte desse ecossistema, para vocês entenderem aqui o que a gente está falando. Então aqui, ó, o plano Starter, você vai adquirir 2 livros, que é o Soia na Prática e o Soia à Execução. Vai pagar R$ 47,00 pelo Hotmart, e depois que você adquirir esses livros, além dos livros já terem conteúdo sobre inteligência artificial e sobre o que é o Soia realmente, você também vai ter direito ao dashboard, para você entender como é que funciona o dashboard. Você vai ter direito ao criador de persona, a central de estratégia e o cérebro de arquivos. E ali dentro ainda vai ter uma demonstração de um card, uma demonstração de como que funciona a passagem do lead na jornada de compra. O plano Growth libera tudo que tem aqui no plano Starter, mais o CRM, que é onde a cereja do bolo. Depois você tem agente de SR Copilot, que vai te ajudar a entender como que você faz as mensagens, responde as mensagens por inteligência artificial. Enriquecimento de lead, para você entender melhor os leads. Tudo isso aqui são agentes, tá? Depois você vai ter a autoridade do Soia, para você entender como que você usa o LinkedIn, o Sales Navigator, para poder usar, para criar a tua autoridade, para você poder fazer as coisas dentro do nicho que você atua. Depois você vai ter um gerador de campanhas, para você criar campanhas de mídia paga, para você poder criar as suas campanhas no LinkedIn, para você fazer as suas campanhas passo a passo. Ele vai te dizer, basta você copiar a tela, colar lá e falar, o que eu faço aqui? Ele vai te explicar. Ele é um agente que foi preparado para isso. Depois a gente tem o plano Elite. Tem tudo que tem no plano Growth, mais o conselho de agentes, mais um sistema de ads, onde você vai entender como que você faz outras coisas quando você faz campanhas, por exemplo, links com TM e coisas mais avançadas, GA4 Tag Manager e tudo mais. Depois você tem uma sala de comando, onde você pode colocar essa sala de comando numa TV, para você poder organizar as pessoas que estão trabalhando ali, entenderem quais são os números que estão acontecendo. E é bem bacana, bem interessante essa sala de comando também. E você vai liberar o Soia completo. O que é isso? São mais de 100 agentes para te ajudar a entender como que você organiza seus setores de marketing, vendas e retenção. Tudo como se fosse uma mentoria, só que é uma mentoria feita por agentes, que usam o cérebro, os lóbulos e os neurônios. Para quem me acompanha já sabe o que eu estou falando, quem não acompanha vai entender quando entrar lá no nosso ecossistema. Além disso, tem o onboarding liberado dentro desse ecossistema, que são 8 horas de aula para você entender melhor sobre marketing, vendas e retenção, em videoaulas que está liberado lá dentro dessa parte, onde eu tenho um clube de membros para que as pessoas possam entender ali como que usa o Soia. Além de ter outros agentes que vão te ajudar no onboarding do próprio Soia, você tem várias coisas ali dentro que você vai entender melhor como que usa. Mas você vai ter 100 agentes disponibilizados para você durante um ano quando você adquirir o Soia Elite. E os valores estão aqui. R$ 47,00 para você comprar os livros e liberar o Starter, R$ 497,00 por mês para você usar o Growth, R$ 997,00 por mês para você usar o Plano Elite. E liberar aí como bônus o nosso ecossistema de vendas Soia, mais o Soia completo, que são 100 agentes para te ajudar nas áreas de marketing, vendas e retenção. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa live foi feita hoje porque ontem eu estava terminando de fazer meu site. Por sinal, vou mostrar ele um pouquinho para vocês aqui, para vocês verem o que a gente desenvolveu aqui. Para você acessar o nosso site, é salesretention.com.br. Então, aqui nesse site, a gente tem uma demonstração de como que a gente desenvolveu o ecossistema, como que esse ecossistema funciona. Você tem aqui uma oferta para você poder também fazer parte aí. Se você clicar aqui, você já vai desbloquear esses aqui são os 2 livros que você vai adquirir, o Soia Execução e o Soia na Prática. E aqui, depois você vai ter os planos aqui, igual a esses que eu acabei de te mostrar agora, com esses mesmos valores. Nós temos 20 anos de experiência, 500 empresas atendidas no Brasil, 300 projetos de transformação digital. Muito além de um CRM, um sistema operacional de inteligência comercial. E aí, aqui você tem mais informações.
é isso que eu queria passar para vocês hoje. Geralmente eu falo 30 minutos, já chegamos no nosso tempo aqui. Muito obrigado a todos que se inscreveram e todos que vão assistir isso aqui no futuro. Um abraço, seja feliz, sucesso!